Olá, meus amigos, eu sou o Zagotinho. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Zagotinho Fora da Casinha. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe, que é muito importante para a gente continuar trazendo novidades, igual essa novidade que veio aqui hoje, que é a Andrea Hopkinson. É Hopkinson, é isso? isso mesmo. Andrea é uma design de interior, é isso? Sou uma designer de interiores, sim. Você que faz aquelas coisas bonitas, né? Eu faço as coisas bonitas, muita criação, muita parte artística e também muita parte técnica. E é por isso que a gente, no final, consegue aquele resultado maravilhoso de magazine, de revista. É verdade. Os trabalhos eu já vi no Instagram, você é incrível. Oh, muito obrigada. Mas depois você vai contar você vai falar o segredo, como que a pessoa consegue decorar sua casa, por exemplo, com um orçamento bem baixo. Também posso dar dica assim, de como conseguir o melhor resultado. Daqui a pouco ela vai explicar pra gente, então. Antes eu quero agradecer a Alarme, que é uma empresa de monitoramento 24 horas por dia de casas e comércios. Atendimento em toda a Inglaterra e em português. Isso é importante, né? Agende já a sua visita. O link estará aqui na descrição do vídeo. Ozzy Tudo, aplicação de todos os métodos de mega hair e venda de cabelo da mais alta qualidade. Confecção de laces e perucas. Visite a Ozzy Tudo. Também vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo. Elo Lemos Clinic. Na Elo Lemos Clinic você encontra todo tipo de serviço na área da estética, desde botox até massagem modeladora. Profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Elo Lemos Clinic, a clínica mais completa de Manchester. Bem, agora, como prometido, temos aqui a nossa querida Andrea Hopkinson. É isso, Andrea? Isso, Hopkinson ou Hopkinson, como os ingleses falam. Interessante esse nome, né? Você acha Isso é o nome interessante? da sua empresa? Não, a minha empresa é chamada Window Decor. Ah, tá. Então, Window Decor by Andrea Hopkinson. Nós vamos deixar o link dela aqui Ótimo, na ótimo. descrição do vídeo. É um nome fácil, então eu coloquei Decor justamente para fazer a referência, Uhum. mais ligado ao meu trabalho, para ser uma coisa mais ampla do que colocar meu nome somente. Você nasceu onde? Andrea nasceu em Ilhéus, Bahia, mas morei a maior parte da minha vida em Salvador. Então ainda tenho o sotaque dos dois lugares. Ilhéus é um pouco mais puxado do que Salvador. É. Mas Ilhéus, que é minha terra natal, a terra da Gabriela, e eu volto lá todo ano, meus pais moram lá. Eles moravam em Salvador, agora voltaram lá depois que se aposentaram. E a minha família toda, que fez parte da minha infância, ainda mora em Ilhéus, então são as melhores praias do Brasil. Parece uma banheira de tão quentinha, água limpa, cristalina. É um lugar maravilhoso, super Eu relaxante. sei, eu conheço Ilhéus. Eu Você é amo Ilhéus. privilegiado. Verdade. Mas você quase foi uma soteropolitana, então. É uma soteropolitana que está voltando assim às origens, ao cacau, ao chocolate. É verdade, né, menina? A Bahia é terra do cacau, né? A terra do cacau ainda é. Nós temos muitas fazendas de cacau. Ah, é? Sim, sim. Teve uma, uma repaginada e tem muita gente ainda, tem muitos fazendeiros ainda que vivem do ofício. Você sabe uma coisa interessante que eu conheci lá quando eu fui em Ilhéus? Hum, São são as matas, né? São as florestas preservadas com plantações de cacau embaixo. exatamente, exatamente. O cacau, ele sobrevive da sombra. Ele floresce na sombra, por isso que tem aquelas árvores que parecem aquela floresta. A gente acha que está entrando numa floresta assim densa, né? Nossa, vai ter um bicho Vai aqui, ter, sei lá. tem bicho. Vai ter um monte de pé de cacau. Tem muito cacau, tem muito bicho, exatamente, é a natureza da planta, Aham. que Muito necessita da interessante. sombra, Muito interessante. Mas você nasceu então em Ilhéus. Assim, Ilhéus, meus pais nasceram em Ilhéus, Uhum. os membros mais velhos da minha família são todos de Ilhéus, de parte de mãe e de parte de pai. Quem nasce em Ilhéus é o quê? Eu acho que é ilhéense. Ilhéense. A André, ela gosta de música baiana, é claro, né? Gosto de música baiana, mas eu também gosto muito de música dance. Eu sou super eclética com música. Como eu fiz balé, grande parte da minha Olha a infância, surpresa, tá vendo? fui Além de ser bailarina. interior designer, bailarina. Eu fui
professora de dança até os 16, 17 anos. Meu sonho era ser, né, dançarina, ir para os palcos. Fiz muitas apresentações no Teatro Castro Alves, em Salvador. Que é Depois, famosíssimo, né? famosíssimo. Então, foi assim que eu comecei, né, sei lá, a lidar muito com o público. E eu tinha um sonho, né, de ser bailarina naquela época. Mas você levou isso até para a fase adulta ou não? Levei para fase adulta, mas quando chegou na época da universidade, eu decidi ir por uma coisa completamente diferente, né, na área administrativa. Uhum. Então, não sei, o mundo artístico não era assim, não era muito favorável assim no meu pai e tudo, né? Então, eu queria seguir uma carreira assim mais sólida. Consolidada, né? O mundo artístico, ele Pode dar certo e pode não dar é certo. verdade. A gente chama de mundo pantanoso, né? Aquele mundo assim, Mundo tem coisa que dá certo, tem coisa que não, né? Exatamente, exatamente. É uma trajetória lindíssima de dedicação, de amor à arte. É, não se espera ficar rico, não se espera, às vezes, nem pagar as próprias contas. É, É uma dedicação total, né, do artista àquela arte. exatamente. Eu acho que eu era imatura naquele tempo para tomar um caminho tão difícil. Mas você desistiu dessa carreira ou não? É? Desisti da carreira e mudei completamente e segui uma outra carreira administrativa Mas e eu hoje parei. você ainda dança ou não? Eu sei dançar muito bem. Oh, Pode que tocar uma legal. música que A, a no- Andréa tá lá a dançando. nossa diretora ali também é apaixonada por balé. A música sempre fez parte de mim. Eu adoro assistir balé clássico. Uhum. Já fui a alguns espetáculos de balé aqui. Sempre ia aos espetáculos de balé lá na Bahia. E faz parte de mim, né? Eu ainda acompanho essa arte e tudo. E principalmente o balé clássico, que era a minha paixão. Mas você não pensou em fazer isso aqui ou não? Eu pensei, sabe, quando eu me mudei para cá? Quando eu me mudei para cá, eu vim sem profissão, eu vim sem ter onde começar. Então, eu me mudei para cá por causa do meu marido, nós nos conhecemos no Brasil e namoramos à distância, mas teve uma época que a gente teve que decidir quem vai se mudar, porque nós estávamos apaixonados e Uhum. queríamos, né, uma vida conjunta. Então, tá bom, eu me mudo para o Reino Unido. Então, quando eu vi aqui, a dança aqui não era uma coisa, não é ainda uma coisa muito séria, Uhum. né? As pessoas começam quando criança, as mães levam para o balé, mas não é tipo parte da cultura como você vê nas grandes cidades, que você tem uma academia de balé, de dança na esquina. Então eu pensei ainda em dar umas aulas e tudo, mas fiquei insegura. Eu achava que, ai, não, eu vou ter que treinar tudo, já não consigo escalar mais, já não tenho mais a mesma flexibilidade. Meu, vou passar vergonha, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar quieta. Uhum. Foi isso que eu fiz. Mas quando você se decidiu vir para cá, você tinha uma profissão no Brasil, correto? Eu era professora universitária no Uhum. Brasil, ensinava administração de empresas, Olha. era uma carreira nova que eu estava seguindo. Anteriormente, eu tive uma escola de inglês, uma franquia chamada Number One. Sim, sim. Sim, você se Não lembra? conheço. Então, eu vendi aquela franquia e parti para a área universitária. Então, eu estudei, fiz mestrado, o qual não completei, infelizmente, porque me mudei para cá. E eu já estava naquela trajetória de ser professora universitária. Uhum. Então, mudei para cá, acabou tudo de novo, começa do zero tudo de novo. O que é que eu vou fazer? Infelizmente, quando a gente vem para cá, tem que reformular a Tem vida, que né? reformular a vida, você não sabe o que esperar, não sabe como é do outro lado. É muito verde, a grama do vizinho é sempre muito verde, mas É, quando você vai para aquela grama, você pensa, o que é que eu faço agora? não sabe nem o que faz, né? Não sabe nem por onde começa, realmente. Por mais que você planeje, as coisas podem se tornar diferentes ou tem obstáculos que você não tem a menor ideia. Mas você é esposa de um inglês. Sou esposa de inglês. Meu marido é Uhum. britânico, é daqui do noroeste da Inglaterra. Não fala nada em português, a não ser uma cerveja, por favor, com muito sotaque. Foi difícil você conseguir ele falar isso? Foi muito difícil. Ele atrapalha os artigos, atrapalha o feminino, o masculino. É mais ou menos como a gente no É, inglês, né? mais ou menos como a gente no inglês. Ele sabe algumas palavras soltas, reconhece a língua, mas frases completas ele tem dificuldade de aprender. Como ele chama? Se chama? Adam, Adam. Adam. Vamos chamar o Adam para vir aqui, né? Contar a história dele, né? Contar a história dele.
Como que foi essa artimanha aí dele conhecer uma brasileira Uma lá brasileira de de Ilhéus, Ilhéus? exatamente. Ele é típico inglês, né, bem tímido, bem reservado, É mesmo? e ele adora esse meu lado extrovertido, baiana, que conversa com todo mundo. Ele acha isso espetacular. É, dá um balanço, Um né? balanço eu sou aqui e ele é aqui. Se ele Aham. pudesse esconder debaixo da mesa, ele se escondia. Mas quando você veio para cá, você não achava, você era formada em Eu era formada em secretariado executivo. executivo. Você não achava que dava para praticar essa profissão aqui ou não? Eu achava, pensei em ensinar aqui em universidade. Porém, eu teria que encarar uma nova jornada de estudos, porque meus diplomas lá no Brasil não eram reconhecidos aqui. Ah, tá. Então, eu teria que fazer um curso universitário novo, mestrado, doutorado, não sei. E eu ainda não era muito fluente na língua. Uhum. Então, eu não tinha confiança para fazer isso. Nem queria seguir essa jornada de novo, que ia Sim. levar o quê? Uns 5 anos, né? De estudos, de aprendizado. Então, eu falei, não, eu já estou nessa idade, eu já vim para cá perto dos meus 40, então eu Mas queria já começar uma coisa nova. que te fez, desculpa te cortar, mas o que te fez mudar a sua trajetória de vida? Você estava lá no Brasil, era uma pessoa que você estava bem, né? Tinha sua vida, era uma pessoa, uma professora universitária, que eu acredito que, vamos dizer, em termos de salário, era bem remunerada. Sim, sim. E claro que não foi isso que te fez mudar, Não. mas o que que te deu essa, vou morar na Inglaterra, salvo o que o seu marido disse. Ou você vem ou eu vou. Amor. Oh! Foi Mr. Hopkinson. É mesmo. Exclusivamente Mr. Hopkinson. Ok. É porque a gente vê as histórias de nós brasileiros, a gente vem por necessidade, Uhum. né? Mas você não, você veio por amor. Por amor. Claro que eu sempre tive o sonho de morar no exterior, porque todos nós brasileiros sonhamos, principalmente nos Estados Unidos. Uhum. Mas não foi uma coisa planejada de eu vir morar aqui. Eu não tinha feito nada, não mexi nenhum pauzinho no Brasil para poder um dia vir morar aqui. Foi o fato de eu ter conhecido meu marido e a gente decidiu morar aqui os dois, Uhum. né? Porque o relacionamento à distância ia ficar impraticável. É, é impraticável, né? Um lá Exatamente. e outro aqui não tem cabimento, né? E como foi essa mudança para você? Deixar o sol da Bahia para vir pro frio da Inglaterra? Olha, eu vim muito feliz. Eu achei que ia ser uma mudança para melhor. Eu sabia muito sobre a Inglaterra, que era um país seguro, e vi a possibilidade também de fazer uma vida aqui, né? De me desenvolver aqui também. Então, um país seguro, com educação, nível de educação altíssimo. Então, eu só tinha a ganhar. E com o homem, né, que eu encontrei finalmente, né, é o amor da minha vida. Então, eu só tinha a ganhar. Então, eu não tive medo nenhum de me mudar. Aliás, eu não hesitei. Foi assim, eu vou. É mesmo. Sim. Decidiu. E você tinha uma vida já Eu tinha estabilizada uma no vida Brasil. estabilizada no Brasil, a toda a minha família, então foi um choque para a família, porque ninguém viu como isso estava desenrolando, né? E chegou ao ponto de eu me mudar para cá. Pensou que era uma paixão, que ia terminar, e no final eu acabei me mudando para cá depois de um ano. Olha só. Ah, você teve um romance por um ano Por um ano, e mudou. e me mudei, exato. Já tem quanto tempo que você mora aqui? 15 anos. 15 anos. 15 anos. Isso é que é paixão, hein? Isso aqui é paixão. É, é amor para mais de 1 metro. Que legal, menina. Que legal, que história interessante. Pois é. E aqui, como foi recomeçar aqui? O recomeço aqui foi um mistério, eu não sabia por onde começar. Eu pensei no caminho da dança, pensei no caminho acadêmico, e no final tudo ficou tão embaralhado na minha cabeça, ficou tão difícil que eu acabei pegando um roteiro mais fácil, uma coisa que me estabilizasse logo, uma coisa que eu tivesse um emprego logo, que é minha aposentadoria. A primeira coisa que eu pensava em minha aposentadoria, se eu ficar velhinha.
não vou ter dinheiro. Então, apesar de eu ter tido uma Vou vida depender dos meus vou filhos. depender dos filhos, imagina, eu não Você podia tem deixar isso. filhos? Eu tenho 2 meninas, 2 Bruna e meninas. Bianca. Bruna é médica e Bianca é professora de inglês. No Brasil? No Brasil, elas Ah, moram no Brasil, sim. ok. Então, eu comecei, sendo uma agente uma trabalhadora temporária, peguei um emprego numa agência, né, depois que eu me casei, consegui o visto, e ganhava um salário mínimo mesmo, mas aquele trabalho temporário me ensinou muito sobre a cultura, porque eu, no começo, eu só vivia com os ingleses. A família do meu marido era inglesa e eu não tinha nenhum contato com os brasileiros. Então, eu também tinha dificuldade de entender o inglês britânico, porque Uhum. apesar de eu ter um conhecimento bom de inglês, eu era fluente e tudo, mas quando chegou aqui, nossa, eu não entendia a BBC News. É verdade. O sotaque era muito complicado, era muito fechado. Porque a gente no Brasil aprende o inglês O inglês americano. americano, É. aquele inglês mais cantado, mais O sotaque é devagar, o diferente. sotaque é diferente, as palavras, a escrita. Então, quando eu vinha me encontrar com algum vizinho, uma coisa, eu ficava no mundo da lua. Eu falei, meu Deus, eu só ria. Yes. Yes. Aí, quando eles me perguntavam uma coisa, eu respondia completamente diferente. Olha o mico. Que realmente eu Incrível, né? não entendia muito bem. E mesmo assim, eu quis trabalhar para justamente vencer essas barreiras. Entender a língua deles, trabalhar do jeito deles e vencer aqui. Eu quis me integrar à cultura, eu não quis ficar isolada. Ó, eu não me sentia, como é que se diz? Não, eu vou deixar as coisas assim. Eu poderia ter me acomodado, mas eu quis realmente me integrar e fazer parte do país e da cultura o mais rápido possível, porque eu sabia que aquilo era a chave do meu sucesso Uhum. e da minha adaptação. É incrível que você não ficou na sombra do seu marido, no caso. Não, eu poderia ter ficado na sombra do meu marido. Meu marido me deu a opção: você pode trabalhar ou não, você Olha. decide, mas as opções são essas. Você pensa e vê o que é que você quer fazer. Imediatamente, eu nunca pensei em ficar em casa e me acomodar de jeito nenhum. Eu sempre tive esse espírito de alcançar alguma coisa, de mudar alguma coisa, de sempre crescer, de sair daqui e sempre para uma coisa melhor. Sim. Então, aquele espírito continuava falando, né? Não, tem que fazer alguma coisa, que você comece do começo, começa por baixo, mas começa. Uhum. Parada que não pode ficar, voltar para trás não pode. O interessante é que isso é uma boa lição para, né, para nós brasileiros que chegamos aqui, numa situação diferente, que você não tem o apoio de uma família inglesa, né? Que mesmo você tendo esse apoio, você correu atrás do seu sonho e não se escondeu à sombra de ninguém, né? Exatamente, exatamente. A minha escolha, eu não tive dúvida, a minha escolha, eu quero vencer aqui, eu quero fazer alguma coisa por mim mesma, eu quero fazer alguma coisa que meus pais tenham orgulho, que a minha família veja que eu estou bem, que eu estou feliz. Uhum. Os seus pais ainda, eles moram em Ilhéus? Eles moram em Ilhéus, sim. É mesmo? Sim, sim. O nome deles pode... Pode, seu João Albuquerque João e Albuquerque. Dona Isa Albuquerque Melo, João Albuquerque Melo e Dona Isa. Eu tenho mais 2 irmãs, eu sou a mais velha, Aham. Adriana e Luciana. E nós temos uma família pequena. Eu tenho só um sobrinho de cada irmã, um sobrinho e uma sobrinha. E eu moro aqui sozinha com meu marido, eu não tenho familiares. Ah, tá. Você é a única brasileira da família Eu sou a inglesa. única brasileira da família inglesa. Pois é, já contaminei todo mundo. Já ensinei a falar pelo menos algumas palavras. Alguma besteira, não, né? É besteira sim, mas ainda bem que eles não entenderam muito bem. Foi Aham. passando, foi passando. É porque a gente tem essa facilidade, né? Bom, pelo menos os brasileiros em relação à língua inglesa, É, né? O palavrão, ele é... A gente aprende tão rápido, né? aprende muito rápido. E a coisa é que no Brasil o palavrão é uma coisa natural. E aqui é uma coisa já mais ofensiva, É né? verdade, Então, verdade. isso eu tive que aprender. Falei, opa, é melhor eu me comportar e pensar o quê, meu Deus do céu? Essa mulher vem da Bahia aqui só xingar? Não, né? Então, eu tive que me Pior que comportar. é. Vou me compor aqui. Vou me compor, vou me comportar. Eu tenho uma família a zelar. E como foi você se adaptar nessa família? Olha, foram muitos desafios para me adaptar à minha família. O meu jeito super extrovertido. Eu vim também de uma cidade grande, Salvador, e fui morar numa vilazinha em Eccleston, perto de Chorley.
uma vilazinha meio Chorley é rural. onde? É por perto de... Preston, Ah, é perto de Preston. naquela área dali. Ok. Pois é, acho que é, Eccleston, Chorley, Preston, exatamente, é Uhum. naquela área dali. Então, o choque cultural foi imenso, né? A quietude do lugar, Sim. o jeito mais retraído dos Pacato. ingleses, mais pacatos, e eu tinha aquela energia dentro de mim. Eu queria começar de alguma coisa, eu queria que Baiano, ela minha filha. acontecesse. Cadê o trio elétrico? Cadê gente, nada acontece nessa vila aqui, Cadê o nada. chiclete com banana? Não vem aqui, não. Poxa, e engraçado que tão pouca gente sabe nada sobre o Brasil, né? Os ingleses. E até eles confundem o Brasil com a Argentina muito. Eles se confundem que língua que a gente fala. É verdade. Eles pensam que a gente fala Fala espanhol, espanhol, é. exatamente. Então, tudo isso foi um aprendizado para a família inteira, Aham. né? Alguns me viram assim com reserva, não sei se isso vai dar certo. Uhum. Parece que sim, né? Parece que 15 deu, anos. parece que deu, parece que deu. Então, foi uma adaptação difícil, assim, a parte cultural. Até eu mesma com meu marido, porque um relacionamento à distância não é a mesma coisa quando você convive. Então, diferença de pensamento, diferença de fazer as coisas no momento ou de fazer as coisas mais depois. As coisas do dia a dia também foi um desafio para nós, porque ali foi como a gente começou a se conhecer mesmo. O que mais chocou? O que chocou para mim, eu que era mais agitadora, Uhum. porque eu vim, como eu te falei, daquele lugar agitado e achei que nada acontecia. E aquilo me deu muita inquietação. E essa inquietação eu passava para o meu marido, porque você tem que fazer alguma coisa, eu tenho energia aqui, eu preciso de coisa para fazer. Extravasar isso. Extravasar de alguma maneira. Então, eu não podia trabalhar ainda, eu estava com visto de noiva, então eu caminhava, fazia exercícios, a gente saía nos finais de semana, ele me levou para conhecer a Inglaterra, muitas partes. E ele também é muito tímido, não tinha muitos amigos, então era mesmo só a família. Uhum. Então, esse confinamento foi a parte mais difícil para mim, até quando eu comecei a trabalhar, né? E daí foi um outro choque cultural também no ambiente de trabalho. Porque você sabe, a gente fala demais, a gente pergunta demais. Sei. E eu fui entendendo com o tempo que não era muito apropriado de fazer. Então, eu fui aprendendo Já muito com passei meus por erros. isso também. Já passou por isso? Eu acho que todos nós passamos. Aham. A minha sorte é que, como eu sou casada com inglês, eu tomei muita cotovelada, muito Percebeu mais beliscão, rápido, né? percebi mais rápido, porque tinha alguém ali o tempo todo, né, me ensinando, me dando as dicas. Uhum. E eu também me esforçava muito, tipo, eu só assistia aos programas em inglês. Eu assistia aos programas, eu não ligava, não tinha Rede Globo, nada disso. Ah, tá. Porque o meu objetivo era, eu quero me integrar nesse país e eu quero aprender, eu quero ser como eles aqui. Uhum. Sem esquecer a minha origem, claro, Sim. mas eu não queria me isolar e me fechar no meu mundo, digamos assim. Viver o seu romance e esquecer que existe todo um resto, que é a família dele, no Exatamente. caso, e todo o país dele, né? A cultura dele. Exatamente, que eu acho que o problema de muitos estrangeiros aqui é isso, eles se isolam na própria comunidade, de várias nacionalidades, não só a Sim. nacionalidade brasileira. Então, isso torna você muito dependente da sua cultura e você se sente cada vez, cada vez mais um peixe fora d'água. Uhum. E você que tem que sair do seu aquário e ir para o mundo. Exatamente. Se você continuar um peixinho fora d'água, você vai ser um peixinho fora d'água, porque ninguém vai te chamar para sair. É. Então, era essa a minha mentalidade, e ainda é hoje. E hoje, como você se sente? Eu me sinto completamente integrada, né, na sociedade, na cultura inglesa. Eu aprecio muito as coisas daqui, mas ao mesmo tempo eu também sinto muita falta do Brasil. Então, eu sou 50%, 50%. Eu tenho agora dois corações. Uhum. Quando eu vou para o Brasil, eu sinto falta daqui. Quando eu estou aqui, eu sinto falta do Brasil. Acho que, não sei, quase todo mundo é assim. E as suas filhas, elas têm vontade de vir para cá ou não? Não, não tenho Não. vontade de vir para cá. Elas vieram algumas vezes, Natal ou ocasiões, mas elas não têm desejo nenhum de morar aqui. É, já têm suas vidas lá Já têm suas vidas feitas, lá, né? exatamente. E você sonha um dia em voltar para o Brasil ou não? Às vezes sim, às vezes não. Esse às vezes é por que motivo? Às vezes é porque
Eu tento não planejar muito o meu futuro, porque isso me causa ansiedade. Eu sou uma pessoa de viver o aqui, o agora, o amanhã ainda está para acontecer. Então, se eu Eu também sou você assim. também é assim? É verdade. Então, você sabe do que é que eu estou falando. Sim. Eu prefiro viver me preparar para o futuro, claro, Uhum. principalmente financeiramente, mas eu não quero planejar muito, porque eu jamais imaginei que um dia estaria aqui com a minha profissão, conversando com você. Aham. Então, como é que eu posso saber o dia de amanhã? A gente faz planos, a gente sonha, mas eu procuro não me aprofundar muito, não fazer. É, eu também não. Assim, a gente tem foco, né? É, a Tem gente tem um foco, foco. mas o planejar o dia de amanhã, não. Eu acho que cada dia é um dia É, o cada dia é importante. um dia, exatamente. E eu tomei consciência de que isso causa menos ansiedade. Uhum. Então, aí é que eu presto mais atenção ao presente. E você se sente uma pessoa bem feliz hoje, Eu me sinto a vivendo aqui? pessoa feliz e eu me sentia. A gente quer se sentir realizado em várias áreas, apesar de que a gente não sabe disso. A gente pensa que só quer se sentir realizado na profissão, ou que conquistou alguma coisa, ou no casamento. Então, eu conquistei esse meu lado afetivo, mas eu ainda sentia um vazio por dentro de me realizar profissionalmente. Tinha um buraco dentro de mim. Respostas que eu não tinha de mim mesma. Eu perguntava: o que é que eu gosto? O que é que eu quero fazer? O que é que está faltando? E aquela inquietação Aham. da baiana estava sempre lá. Aham. E você continuou gostando de acarajé? Amo acarajé. Vatapá e camarão e salada. Ou deu até saudade. E quando é que você entendeu que você queria ser uma design de interior? Eu gostaria de ter visto isso na minha infância, porque eu tive uma influência incrível da minha mãe. Ela adorava decoração, era uma dona de casa, uma dona do lar. Ela tinha assinatura de revistas de decoração e nós duas olhávamos a revista sonhando: olha essa piscina, olha essa escada, olha que quadro lindo. Aí eu vou fazer assim na minha casa. E eu cresci com isso, foram muitos, muitos anos. Aí a minha mãe também fez um curso de decoração. Ah, é? A minha mãe fez o curso de decoração. E do lado do meu pai, as minhas tias são donas de casas exemplares, maravilhosas. O lar para elas é santuário. Então, tudo era muito perfeito, tudo era muito decorado. Então, eu cresci nesse ambiente. Só que eu era tão imatura que eu não enxerguei que eu poderia ter usado isso a meu favor. É porque como você cresceu, você não tinha Não, ideia, não não tinha viu ideia. a possibilidade disso. Não, até porque no Brasil não tinha o curso de design de interiores, só tinha o curso de arquitetura. E eu não queria ser uma arquiteta. Ah, tá. Então tinha essa limitação também. Ou você tinha um curso técnico de decoradora, que era um curso assim, que não vai te levar a lugar nenhum, porque você sabe como é no Brasil. Se você não tem um curso superior, Né. você tem um certo preconceito. As portas são mais As difíceis de portas ser são mais abertas. difíceis. E meu pai jamais ia, nossa, não, você tem que fazer universidades, né? Certíssimo da parte dele. Então, quando eu descobri esse meu interior design, foi porque eu queria fazer foi a paixão pela arte do design. Uhum. Muita gente não sabe o que é interior designer, o que é que a gente É. faz. Isso você teve essa paixão aqui já. Eu tive essa paixão aqui. Aham. Então, é, então quando eu comecei na ousadia, ousando sonhar que um dia eu poderia ter meu próprio negócio fazendo aquilo que eu amava. Então, eu fiz o meu curso de interior design, decorei a minha casa toda, e quando eu me dei conta, acabou. E tudo que eu aprendi, e eu quero fazer casa de outras pessoas agora. E Vou praticar só para mim? não pratica só para mim. Estudei esse tempo todo, aprendi tanto. E ali foi que eu comecei a dizer: não, sabe de uma coisa? Eu acho que eu posso. Eu acho que eu posso sonhar, eu acho que eu posso fazer a casa de outras pessoas. Eu não pensei em design comercial, né, que seria negócios, escritórios, bares, restaurantes. Eu só pensava nas residências, nas revistas, nas imagens das revistas que eu poderia, né, Aham. replicar e fazer uma coisa ali. Então, eu comecei a sonhar com isso e tive a coragem de dar o primeiro passo e fazer meu website. Abri a minha página no Instagram, eu não tinha nada, eu não tinha projeto, eu não tinha fotografias. Então, eu tirava fotos da minha própria casa, tirava fotos de certos lugares que eu ia ou viajava, ou coisas de decoração que eu via na loja e fazia comentários e tudo isso.
Então, foi assim que começou. E daí eu consegui meu primeiro cliente que me contactou, que foi, nossa, como ter ganho na loteria. Hã. Quando eu desliguei o telefone, eu falei para o marido: "Eu tenho um cliente, Não acredito. não acredito, eu tenho um cliente, amanhã eu O vou que na que eu casa, faço? o que que eu faço?". Peguei meus livros, eu comecei a tremer, eu nem dormi à noite, Imagino. de tanta animação que eu Ansiedade. fiquei, ansiedade, insegurança, aí bateu tudo, aí eu não vou conseguir fazer. Ai meu Deus, por onde é que eu começo? Eles vão logo perceber que eu nunca fiz isso antes. Realmente, eu só tinha feito pra mim. Aí eu também fiz pra vizinhos, né, de graça, fiz para os amigos, fiz pra, uma sala de massagem pra uma amiga, e eu sempre dava conselho de decoração pra todas as minhas amigas. Então eu consegui meu primeiro cliente, depois veio o segundo, eu já estava mais seguro, foi uma médica. Depois veio o terceiro, né, então eu comecei a ter as fotografias, comecei a colocar essas fotografias, e eu comecei a ter mais segurança Uhum. de que eu sou real. Sim. Essas fotos são minhas, esses são os meus Fui eu que projetos, fui fiz. eu que fiz, aprendi muito com isso, e a paixão só aumentou pelo interior design. O meu hobby é olhar fotografias, revistas, detalhes, cores, materiais que estão na moda. Eu nunca descanso, minha mente nunca descansa à noite. É mesmo? Estou constantemente me atualizando, por prazer. Uhum. E quando eu trabalho até tarde, quando eu tenho um projeto grande, eu nunca me sinto cansada, eu nunca quero parar. Então, eu nunca senti esse sentimento antes de tanta realização, de tanto amor pelo que eu faço. E essa paixão só tem aumentado, então eu me encontrei no interior design. E a coisa que eu mais amo no interior design é fazer as pessoas felizes. Porque quando eu termino um projeto e tem aquele ar de surpresa das clientes. Ai, Andrea, amei. E vem aquela review do Google e aquela recomendação, aquela alegria do meu sonho se realizou. Então, eu sou a realizadora dos sonhos De das alguém. pessoas, de alguém. Que legal. Porque ter uma casa do jeito que você quer, para muita gente é um sonho. Ela só não sabe como chegar lá. E é aí que entra a minha expertise. É, às vezes a gente tem isso, né? Você quer, mas não sabe nem por onde começar, né? Exatamente. Então, eu li muito sobre isso. Como é que eu começo isso? Eu ainda tinha um emprego, porque eu não podia deixar meu emprego, né? Era uma coisa fixa. Mas nas minhas horas vagas, à noite, eu estava sempre procurando a maneira de começar. E estava na minha cara. Abre um website, Aham. abre uma página no Instagram, põe foto. Você está com a sua empresa há quantos anos já? Eu tenho 4 anos que tenho a minha empresa, a Window Decor. Então, eu ofereço vários tipos de serviços, desde uma consulta, Uhum. pessoas que têm dúvidas sobre as cores ou o layout, ou o tipo de móvel que deve usar, que eu cobro por hora. Uhum. Eu posso decorar um quarto só, ou vários cômodos, ou um cômodo só, a pessoa que decide. Nem todo mundo pode Decorar a casa bancar, inteira. ter a casa toda É decorada. interessante, é uma parte que eu não sabia. Eu acho que muita gente não sabe também. Quer Muita dizer gente não que. sabe também. Muita gente pensa que a gente só vai se tiver uma casa inteira para Oh, decorar. Mas boa não, informação isso aí. Quer eu, dizer que a pessoa te chama, eu quero fazer a minha sala. Você vai lá e exatamente. decora a sala. Decolo a sala, exatamente. E a pessoa, então, às vezes quer se recuperar financeiramente por causa do gasto, ou não quer ter interrupção de tanta obra na casa e vai fazendo as coisas aos poucos. En- Ok. Por Então, por partes. partes, Aham. exatamente. Então, eu também, tem gente que quer só um guia, um começo, então eu faço só o mood board, como um design, e a Sim. pessoa mesmo que executa. Eu dou todas as dicas, eu coloco todas as medidas, né? Dou tudo no papel por escrito com o mood board. Ou eu posso também gerenciar um projeto de renovação e posso gerenciar as obras. Então, eu ofereço todas essas escolhas. Tá. Por exemplo, eu sou leigo no assunto. Sim, vai Por aprender hoje. vamos aprender. É melhor que a pessoa te contrate antes de começar uma reforma na casa ou depois que a reforma está pronta? Como que funciona isso? Idealmente antes. Primeiro lugar, porque nós designers, a gente vai ter muito mais ideia do que fazer com aquele espaço. Nós vamos fazer um plano elétrico, porque assim, depois que tiver tudo pronto, as paredes já estão rebocadas, você não pode mais fazer furo nas paredes e colocar luzes. Ah, tá. Né? Então tem, por exemplo,
o chão, o tipo de piso que você vai escolher, então tem que ser antes, né, de colocar. Ah, o Então tem piso também? tudo, as escolhas, o carpete, o piso, as portas, o rodapé, que tipo de luz. E se você quiser também ter um TV Media Wall, onde colocar sua TV, com aquele gabinete, com aquela O gabineteria gabinete, toda, aham. toda. Então, tudo isso tem que ser antes que a reforma termine. Mas isso você está falando para uma casa inglesa ou uma casa que tem um brasileiro, por exemplo? Em qualquer situação. É? Claro que as pessoas não estão cientes disso. E muitas vezes, ou me chamam durante a renovação, Uhum. né? Porque ficaram desesperadas, porque dali não sabe mais o Não que sabe o que fazer. fazer? Ou então eles falam: olha, pintei tudo, tá tudo de branco, você pode começar. Aí eu falo: oh, não, Oh, vamos quebrar tudo de novo. ah, é? Tem isso? Não, claro que eu tenho que evitar, mas tem muito mais potencial quando a casa está vazia em construção do que depois que já está toda Tipo assim, feita. não pintou nada, não colocou tomada na parede. Mas como que é isso? Porque aqui o normal é o seguinte: o engenheiro faz o projeto, é o engenheiro mesmo, né? Que O faz o engenheiro projeto. arquiteto, né? O arquiteto faz o projeto e já define onde são Os pontos as elétricos. tomadas, né? Exatamente. Ah, e aí? Você muda ou consegue mandar para o engenheiro para ele mudar o local? Se já estiver feito, é muito custo e é muito transtorno de mudar tudo. Ah, ok. Então, simplesmente haverá limites no resultado do projeto. Então, se você quiser tiver dois abajus ao lado de cada, ao lado do sofá, você não vai ter, porque não tem Porque tomada. tem uma tomada só. Exatamente. Se você quiser ter uma luminária maior, se quiser ter um plano de luminárias que pode se difundir atrás do gesso, não pode, porque já está construído. Ok. Você simplesmente vai se privar de muito mais coisa e de muito mais possibilidade do que simplesmente o que eu vou poder fazer é fazer o layout, onde colocar os móveis, o tamanho dos móveis, nada de elétrico vai ser nada, não vai ser nada especial. O que já tiver escolhido, eu vou ter que achar uma coisa que combine com aquele material, ou o rodapé, ou a porta, Ah, tá. Você vai trabalhar em cima do que ex- está lá pronto do já. que já está lá pronto. Ah, E às vezes o ok. cliente tem outra ideia, mas era assim que eu queria falar, mas eu não posso, porque o piso já está aqui. O nosso trabalho é o trabalho de planejamento. Então, se eu vou aqui se eu for na sua casa e você perguntar que cor que eu vou pintar a parede, eu vou dizer, não sei. Uhum. Peraí, deixa eu olhar primeiro, deixa eu olhar as coisas que você tem, vamos planejar. Fique tranquila que eu não vou te perguntar isso. Ah, você tem a cozinha rosa que eu adorei. Não foi opção minha, tá? Ah, você gostou? Ah, Tudo amei, bem. eu pintaria daquela mesma cor. Então, o que é que como é que funciona o processo do interior design? Então, o cliente me chama na casa dele a qualquer estágio, ou começando a renovação, ou no meio terminou, ou apenas planos de fazer uma reforma. Uhum. Então, eu vou ser a visionária, eu vou ser a tradutora do que a pessoa quer. Ok. Às vezes, o cliente nem sabe muito bem explicar o que ele quer. Então, a gente pega fotografias, Geralmente, né? geralmente, Uhum. tem várias ideias, tem muita coisa na internet, isso confunde as pessoas. Então, a gente tem que fazer uma triagem do que a primeira pergunta é: você consegue conviver com esse estilo por 10 anos? Não. Então, não vai. Elimina. Elimina. Então, o que você acha de viver, de ter essa cor, olhar para essa cor dessa parede nesse tom de azul todos os dias? Nem me fale pela minha cozinha. Ok, tudo bem, não posso reclamar. É um exemplo, né? Então, eu tento direcionar para as coisas que são mais permanentes, mais fáceis de conviver, menos custo. Uhum. E tudo isso requer planejamento e não é somente escolher cores e almofadas e cortinas. Então, a gente tem um planejamento muito pesado antes da execução e pensar em todos esses detalhes do plano elétrico, do plano hidráulico, aonde a televisão vai ficar, que tamanho, qual o tamanho do sofá, se amplia essa sala, se não amplia, quantas pessoas vão sentar aqui. Então, e muita gente não sabe dessa parte da interior design. Então, é um processo de educação, de informação. Eu não imaginava isso. É um trabalho imenso, consome muito o tempo da gente, essa parte de Uhum. planejamento. E então nós planejamos, o cliente tem uma certa visão e o meu trabalho é fazer aquela visão se tornar realidade, dentro das possibilidades. Mas quando o cliente não sabe o que quer, porque eu acho que você se depara com muito isso, não? Muito, muito, muito cliente. Eu quero uma coisa bonita, mas não sabe nem o Mas que não sabe o que falar, que para nem partir do princípio o que que é bonito para você.
Eu tento, então, Eu seria um, por você exemplo. seria um? Aham. Não tem ideia. Eu acho que para você eu posso montar não, eu já tenho uma ideia aqui do que você gosta, então a gente pode seguir essa linha, acho que você está feliz aqui. É, tudo bem. Não, mas e se você, por exemplo, eu não tenho ideia, mas você vai pegar um. Um ponto de Você referência. partiu do meu ponto de referência. Eu parto do seu ponto de Tá, mas referência. se você chega numa casa e não tem um ponto de referência. Eu tenho várias táticas. Primeiro é a arquitetura da casa, é uma casa moderna ou uma casa antiga? Ok. Segundo, eh, eu pergunto como é o seu guarda-roupa, é colorido, é neutro? Que cores que você gosta As mais? roupas que estão lá As dentro. roupas que estão lá dentro, né, Ok. o que o cliente costuma vestir. Ah, Então isso é uma dica, a rapaz, é personalidade uma da pessoa. psicologia danada isso aí. Você gosta de limpar a casa, você gosta da casa de muita coisa, você tem tempo de limpar a sua casa, então, mais acessórios ou menos acessórios? Mais estantes ou menos estantes? Então eu coloco os armários com porta ou sem porta? Porque se a pessoa não quer limpar, é tudo com porta. Ah, Então, o estilo é o último que eu defino, se é uma coisa moderna, se é uma coisa hippie, se é uma coisa masculina, ou se é um estilo mais minimalista. E as cores, os acessórios são úteis. Então, tem um estágio. Então, primeiro, a personalidade, a praticalidade do espaço, a condição de espaço, o tamanho do espaço, o que é que ele pode oferecer, quantas pessoas vivem naquele espaço, como os espaços são usados. Aqui é só para TV, aqui é só para janta, aqui é para receber os amigos. Aí a gente coloca tudo o que é necessário para uma sala de recepção, por exemplo, onde você entretém todos os seus amigos, aí coloca música, coloca um sistema de som, uma televisão maior, onde você vai sentar uma coisa mais flexível, com rodinha, talvez, que aí você pode, né, se mover mais, não precisa ser somente sofá e poltrona. Então, tem esse planejamento, tem isso tudo que vem atrás do meu pensamento, que a pessoa nem imagina. E aí, nossa, você depois tá me falando uma coisa que eu não imaginava que existisse isso, juro por Deus. é um trabalho, às vezes, complexo. Sim, é complexo. Então, todas essas ideias a gente monta e coloca o mood board e apresenta. Olha, aqui é assim como está essa imagem. E depois vocês podem ver no meu Instagram, eu tenho vários exemplos de mood board, o que Sim. que é. Fique atento aí, porque nós vamos deixar aqui no link, na descrição do vídeo, nós vamos deixar o seu Instagram. Ah, beleza, então, da Window Decor. Então, quando o cliente aprova, é assim que eu quero que a minha sala seja, assim que eu quero que o meu quarto seja. E aí eu parto para as compras de todos os móveis, eu forneço também os móveis, os acessórios, as cortinas, e eu contato todos os terceirizados. A costureira que vai fazer a cortina, o pintor, o Existe isso eletricista. aqui? Sim, É sim, mesmo? existe sim. Eu tenho costureira de cortina, de cortinas ou de almofadas, que Ah, são o é? soft furnishing. Nossa, eu sou um leigo no assunto. É mesmo? Exatamente. Então, tem esse planejamento. Então, eu tenho que escolher os tecidos com antecedência para que. E também tem a agenda de como tudo se desenrola. Tudo tem que ser bem calculado. O eletricista é o primeiro, o pintor é o último. Ó, O carpete vem depois do pintor, o piso, como diz, o hardwaring, se for um piso de madeira de e tudo, vem madeira. antes. Aham. Então, um depende do outro, não pode começar se o outro não tiver terminado a parte dele. E as cortinas, então, eu chamo também um instalador que vem, é uma pessoa que vem instalar tudo, as cortinas, os quadros nas paredes, coloca prateleira. E no final disso tudo, eu faço o home staging, que é aquela parte final que você põe os acessórios, arruma a casa toda, tira foto e tá pronto para sair numa revista. Ah, Então, tá. um processo de 3, 4 meses, no mínimo. Tá. Agora vamos partir para um lado, para o nosso lado brasileiro de ver as coisas. Sim. É, existe formas de se praticar o que você está dizendo, uma coisa que seja mais barato para fazer. Existe uma fórmula ou não? Existe uma fórmula. Claro que os produtos mais baratos, você tem que ser realista com as suas Sim. expectativas. Uhum. Você não pode sonhar uma casa luxuosíssima e não ter dinheiro para bancar. Comprar uma É almofada de simples. 5 libras, né? Exatamente, é simples e direto como isso. Aham. Então, o que é que eu faço? Eu abro os olhos, falo, olha, esse resultado a gente não consegue, mas a gente vai seguir esse estilo aqui, conseguindo um azulejo mais barato, nesse estilo, ou um sofá que você compra numa loja mais popular. Tá, isso que eu queria saber.
você não trabalha só para uma pessoa que tem um poder aquisitivo alto. Você trabalha para qualquer pessoa que te contratar, independente do tipo de serviço que ela vai querer. Olha, meu orçamento é de tanto. Você pode fazer isso nesse patamar de preço? Como que Às você vezes, se o trabalha? orçamento for muito baixo, eu prefiro recusar o trabalho, Ok. porque simplesmente Não tem você resultado. não vai ter o resultado que você quer e você ainda vai me culpar. Ok. Isso é batata e eu já aprendi isso Aham. da maneira mais difícil. Então, nem todo mundo tem um orçamento generoso Uhum. e o que a gente faz é a gente tem que comprometer tudo quando o orçamento é mais baixo. Ok. Simplesmente nós podemos conseguir uma coisa muito melhor do que você tem hoje. Eu posso trabalhar com orçamento mais baixo, porém, é esse o resultado que você vai ter. É assim, então, às vezes o cliente desiste. Uhum. Porque, abriu os olhos, não, na verdade, sabe o que é? Acho que não, Não é dá melhor, para mim. não dá para mim. Uhum. Também tem as minhas taxas que eu cobro, porque independente do seu orçamento, a minha taxa, eu não vou fazer uma taxa mais barata porque o seu orçamento é menor, porque Sim. o trabalho que eu tenho para um orçamento grande ou pequeno é exatamente o mesmo. Aham, eu sei. Eu gasto o mesmo tempo, Aham. a criatividade, o empenho exatamente o mesmo, nada é comprometido. Você pode fazer com que fique mais barato no tipo de material que se você compra, É, mas o seu trabalho não, o seu trabalho é o mesmo. é o Né? mesmo. Então, eu também, eu administro aonde que se gasta mais, aonde que se gasta menos. Então, quando o orçamento é apertado, então eu invisto mais nos móveis, nos embutidos, nos armários, onde você vai poder guardar suas coisas. E eu Hum. gasto menos nos acessórios, nas almofadas, no tecido, no tipo de cortina com menos tecido que você usa, por exemplo. Então, um sofá, vamos gastar mais no sofá, porque você senta aqui o tempo todo, você quer uma coisa confortável. Uhum. E já na cama, eu prefiro gastar mais com o colchão do que com a cama. Sim. Então, é um tipo, a gente vai jogando, né, com o dinheiro e vê aonde eu acho mais valor para o cliente e que aquilo também vai durar mais. E com que ele vai ficar Que confortável. vai ficar confortável. Então, conforto e praticidade para mim é muito importante. Por exemplo, se a família é uma família jovem com crianças pequenas, eu escolho móveis arredondados para o bebê não bater a cabeça. Olha só, tá vendo? Que coisa, né? A gente É, nem imagina nem isso. Né? imagina. Então, eu não compro uma mesinha de café de pôr no centro. Eu vou comprar aquele acolchoado. Porque a criança vai pular, vai brincar, vai correr por ali e não tem o perigo de se machucar. Se eu tiver, então eu não vou colocar abajur, eu vou colocar uma coisa mais no cantinho, uma luminária de chão, ou então uma luminária de parede que a criança não alcança. No alcance. É a mesma coisa se for para um idoso, né? Se as coisas forem difíceis de alcançar, o sofá não pode ser muito baixo, você não pode se recostar demais, porque o idoso vai ter mais dificuldade Dificuldade para levantar. para levantar. Então, tudo isso é pensado e é calculado antes da implementação do design. Eu tô surpreso, juro. Eu não fazia ideia de que era Então, assim. nós somos visionários, artistas, arquitetos, psicólogos, a gente maneja, administra o orçamento todo, a gente negocia com os fornecedores também. Não, isso está muito caro, isso é só um pedacinho desse papel de parede. Eu quero, por que custa tanto? Também com os prestadores de serviços, eletricistas, não, vamos ver se a gente consegue acomodar nesse orçamento aqui. Então, sem contar com as compras que eu faço, coordeno todas as entregas, ligo para o cliente, olha, a entrega é tal dia, você vai estar em casa? Então, até isso, aí eu volto para a loja, não está nesse dia, entrega no outro dia. O cliente não se envolve com nada. Quando você pega uma casa, por exemplo, para fazer a decoração, você assume dali. Eu assumo da luz. E eu dou a opção, você quer uma parceria colaborativa, na qual nós Ah, duas ok. fazemos juntos, ou Aham. você quer que eu tome conta completamente e você vai trabalhar, vai cuidar dos seus filhos, vai viajar. Sem Então, se preocupar com sem se nada. preocupar com nada. Então, Isso é bem interessante, é, né? às vezes eu tenho a chave da casa e vou decorando, decorando. O cliente, claro, tem que autorizar as compras. Claro que tem uma papelada a se seguir, assinaturas e tudo, porque eu não vou fazer nada sem autorização, sem Sim. tudo é claro, tá contente com isso, posso comprar esse. Ainda mais aqui, né? Que as leis são bem assim. Às vezes a mulher assim. E se eu fizer uma coisa que a pessoa não gostar e não tiver sido acordada antes, eu que tô em trouble. É verdade. Isso que tá errado. É. Então tem isso. E engraçado que quando eu trabalho com brasileiro e quando eu trabalho com inglês,
É completamente diferente. Ah, é? O brasileiro é desconfiado. Ah, é? O Ah, brasileiro é é super verdade, verdade, desconfiado. verdade. Desconfia dos meus preços, desconfia da minha informação, desconfia, da possibilidade daquele design, desconfia por que que não é possível. Aham. Pechincha, Típico típico, de nós é brasileiros. engraçado. Então, eu tenho que ter, assim, muita paciência e claro que o brasileiro que me contrata é porque tem alguma referência, Ok. mas ainda assim a gente tem que passar por esse processo todo de informação, Mesmo que tenha um poder aquisitivo maior? mesmo que tenha um poder. Aí é que é o pior, É, porque pensa que eu quero roubar. é, Tá é. muito Eu caro não vou nem isso. comentar, mas eu sei que você já fez coisas para pessoas importantes, mas eu ia te perguntar como é trabalhar para uma pessoa importante ou uma menos importante. Tem uma diferença no seu trabalho ou não? Não, a diferença é inteiramente na personalidade da pessoa. Uhum, Eu posso ter um cliente que tem muito poder aquisitivo e ser muito cri-cri, uhum. implica com tudo, tem o controle de tudo, quer saber de tudo e não está satisfeito com as informações ou quer uma coisa mais diferente. E eu posso ter um cliente com poder aquisitivo incrível que simplesmente me entrega a chave e não Termina aí, faz aí. termina e só quer o resultado. E a mesma coisa com pessoas de baixo aquisitivo. Tem gente que confia em mim completamente e confia nas minhas escolhas e tudo, e tá mais feliz. E tem outros que querem, não, eu quero, vamos ver se tem outras opções e tudo. Então eu sou muito aberta com isso, porque o meu objetivo é fazer a casa para alguém, não é para mim. Eu não tenho a vaidade de decorar uma casa no meu estilo, o Sim. que eu acho bonito, o que eu acho mais prático. Você que vai morar nessa casa, você que está pagando os custos. A Tá. casa é E para como você. você consegue separar isso do Com- que você gosta e da análise do cliente que você vai fazer para o cara, você conseguiu analisar? Como que você consegue separar essa? Bom, eu dou opções na área do que ele está me pedindo, eu concordando ou não. Ok. Agora eu aviso: "Olha, aqui é o que você me pediu, tem essas 3 opções aqui de cores, porém essa sala é muito escura, isso aqui seria melhor se você fosse para um tom mais claro". Ok. Então eu deixo a decisão e a responsabilidade com o cliente, Mas eu você dá o nunca conselho não do que você gosta, mas do do que é que fica bom. favorável, É. do que é aham. Tem casas que eu já decorei que eu pessoalmente não decoraria minha casa daquela Ah, maneira. é? Tem casas que eu simplesmente fiz o que fui mandada. Para você ficou horrorosa. Pra mim não ficou horrorosa, mas ficou um Não era o estilo que você gostava. não é um estilo que eu adotaria Ok. por vários, né, eu não vou dizer aqui exatamente como, porque mas acontece também de eu discordar completamente do estilo, achar que não tá legal, poderia ser melhor, poderia ter uma coisa melhor, mas eu faço contanto que o cliente esteja Se a feliz. pessoa quer, Se a pessoa quer, tá ciente da escolha e se está responsável, o mais importante, é o responsável pela escolha, eu toco. Vamos tocar a bola, vamos não é fazer. difícil entrar nesse consenso? Não, não é difícil, porque é a minha mentalidade de trabalho. Eu Ok. não trabalho para mim. Então, cada casa que eu começo, é um trabalho novo, é um estilo novo, é um desafio completamente diferente, é como se eu estivesse sempre começando do zero. E para mim o importante é o nível de satisfação, porque se eu fizesse uma casa linda, maravilhosa, que eu tivesse orgulho de mostrar, mas o cliente estivesse infeliz, isso ia me destruir. Isso ia fazer foi um trabalho completamente inútil, Uhum. porque eu nunca poria a minha vaidade, o meu gosto na frente do gosto do cliente, concordando ou não. Então, na minha cabeça não existe cafona, fora de moda, Sim, extravagante, existe aquela pessoa que gosta daquele estilo e está feliz vivendo assim. sim. Então, por isso se torna fácil. Parabéns, você é uma mulher muito inteligente. Obrigada. Verdade, porque eu acho que para conviver quando a gente gosta de coisas, né, acho que é difícil você desvincular o, o que você gosta e fazer o que a pessoa quer, Claro né? que deve ter designers que são vaidosos e que querem pôr o estilo deles e deixar a marca. Tem Uhum. muito isso no mercado. Esse é o meu estilo, você me reconhece por essa marca. Mas eu trabalho de uma maneira diferente. Eu sempre comecei trabalhando. Eu nunca ficaria feliz fazendo coisas para mim, usando o seu dinheiro e a sua casa.
E tem outros designers que é assim que eles trabalham e o cliente aceita. Uhum. Então, Mas o cliente que aceita não é porque o que não tem gosto? Talvez ele não tenha uma. Tipo assim, talvez que não tenha gosto ou que não se incomode não- muito, ou que só é, quer mesmo o nome da casa feito, né, por alguém, ou quer somente mostrar aos amigos aquela casa, aquele estilo maravilhoso. Eu não sei. Mas a minha linha de trabalho é voltada. no- É uma entrevista que eu faço. E daí eu monto uma personalidade e um estilo que combine com aquela pessoa. E isso dá certo. É 100% certo. Ah, é? Então tem isso. Você, É uma antes, fórmula. você bate um papo Sim, para entender, mesmo sem perguntar, mesmo sem talvez, perguntar. né? Eu mando também um questionário, Aham. né, com É mais ou preferências. menos igual a gente faz podcast, talvez? É mais, Não, é muito mais mais complicado, detalhado, é com complicado. certeza. Tem um questionário que eu mando perguntando várias coisas, e todas Aham. essas coisas que a gente abordou, quantas pessoas vivem na casa, seu estilo, que cores que você gosta. E aquilo é o que eu sigo. E É. se alguma coisa se desviar dali, o cliente não ficar muito feliz, eu digo, olha, mas isso aqui é o que você me pediu. Eu avisei. Aham. Ah, tá. Você avisou antes. Eu avisando por escrito tudo, então eu fico mais tranquila. Mas claro que tem vezes que tem cliente que teimoso, que quer fazer tanto do jeito dele que eu não consigo, que a gente não consegue chegar a um acordo e a decoração não fica legal. Né? Isso pode ser, às vezes, um pouco frustrante, porque você acaba não vendo nem muita mudança. Né? Aham. Às vezes a pessoa tem apego a certas mobílias e coisas que poderiam trocar e tudo, mas isso com certeza é o de menos. E o que que te fez se interessar por essa parte? Eu sei que você via revistas lá na sua infância, né, com a sua mãe, mas quando é que deu esse clique em você? Não é isso que eu quero mesmo. Foi depois que você decorou a sua casa ou não? Ou Foi, foi antes? foi, foi antes, foi quando eu comecei o curso, foi quando eu comecei a ver todo, quando eu comecei a aprender sobre a profissão mesmo, e os desafios que eu ia enfrentar, e as coisas que eu podia conquistar com a minha visão. Então foi que me deu um clique. Então, decorar a minha casa foi o de menos. Foi a prática do que Foi a você já tinha prática do aprendido. perdido. Então, quando eu terminei meu curso, que eu comecei a fazer a casa de outras pessoas e a reação das pessoas no final: "Ah, adorei, amei, olha a minha sala como tá". Olha só. Aquilo foi daqui eu não paro mais, é isso que eu amo fazer, E você como decoradora, a sua casa, você tem sempre ideias novas? todos os Ou dias. mas você muda ou não? Seu marido vai ficar doido. Meu marido, olha, nós temos o gosto completamente diferentes. Jesus. Tanto ele tem a sala dele decorada no estilo inglês, com xadrez, tipo escocês, Olha, e a legal. minha sala é cor-de-rosa com Ah, por isso que com ela gostou azul. da nossa cozinha rosa. Com cortinas de florzinha. E eu tenho um quadro lá lindo do cacau que meu avô pintou, né, que me lembra as minhas origens. Parece que são 2 casas diferentes. Então tem a nossa cozinha que é super moderna e tal, mas eu tô sempre satisfeita. Essa cortina podia mudar. Ai, eu vi um sofá hoje, ia ficar perfeito nessa sala. E se olha, eu tô sempre inquieta com a minha própria casa. Mas se você está inquieta, mas você vai lá e troca ou não? É, Você eu tenta eu manter. troco, É eu mesmo? troco sim, eu acho que já troquei de sala umas 3 ou 4 vezes É mesmo? nessa mesma casa. Jesus. Eu só não tenho trocado muito porque eu tenho estado ocupada, mas assim que eu tenho mais tempo, eu começo a implicar. Tá na hora de trocar. Se ficar muito tempo em casa, Se ficar, eu vejo tudo errado. aham. Ah, tem que mudar essa cortina. Essa janela não tá boa. Aí Sabe o que eu chama o estava pedreiro. o que que eu estava pensando? Essa cortina, na verdade, eu nem percebi, não tá legal, acho que eu tenho que trocar. Mais ou menos assim. Ué, eu sou mais ou menos assim, sabe? Você Que de vez em também? quando eu chego aqui no podcast, rapaz, tem que mudar isso aqui. Aí, vai mudar o quê? Não sei, meu, tem que Vai mudar, ter que viu? Tem que mudar. fazer uma mudança. É a imagem, é o som, sempre alguma coisa. Alguma coisa eu tenho que mudar. E eu tô sempre em contato com as novidades, com as tendências, aí é que me deixa louca. É, tá sempre, vê sempre Eu novidade, né? sempre novidade, eu vou aos shows, né, aos exibições de Aham. móveis, de não sei o quê. Nossa, eu volto sonhando com a casa nova. Olha só. E você já se deparou em alguma situação que você teve um bloqueio de criatividade, por exemplo, assim?
Eu sempre tenho um bloqueio de criatividade quando a situação é muito difícil. Exemplo. Por exemplo, eu peguei uma cozinha para fazer somente a cozinha e a sala de jantar de uma cliente que eu nem conseguia ver a cozinha de tanto bagulho. E ela queria um wow factor, queria uma coisa O deslumbrante. que é um factor? Wow factor é uma coisa deslumbrante, é uau, Hum, fator uau, uau, né? aham. É uau, nossa, mas que coisa mais linda. E eu não conseguia nem ver o fogão, porque tinha. Mas ela não te deu um exemplo. Não. Ela só queria um factor, Queria um wow factor, mas mas não me deu nenhuma ideia de como. referências não. Nenhuma referência. E nossa, foi um projeto muito difícil. Então, eu tive que revolucionar a casa dela completamente para conseguir o tal do wow factor. Uhum. Mas ela seguiu comigo, né? Ela foi concordando e no final foi um wow factor, por Mas não exemplo. tinha um orçamento limitado, não. Não tinha um orçamento muito limitado. Então, nós fizemos umas obras, derrubamos paredes, trocamos cozinha com sala de jantar, trocamos as posições. Olha só. Então, a cozinha aqui era num lugar, ficou no outro. Então, às vezes, a gente tem que fazer isso também. Você não precisa ficar estático. O que é um cômodo hoje pode ser um cômodo completamente diferente. Se você está disposta a mudar, tem um orçamento generoso. Uhum. E aí sim, aí você sente. Às vezes não precisa nem de uma renovação ou de uma extensão na casa. É só reformular o que você já tem, que você já tem um espaço bem mais melhor aproveitado. Legal. Bem interessante isso. Dá até para pensar em alguma coisa, hein, nossa diretora aí. Quando é que você se sente, por exemplo, assim, mais produtiva no seu trabalho? Tem algum momento que você se sente mais produtiva ou menos produtiva? Eu sinto bem produtiva pela manhã, quando eu começo a ter muitas ideias e eu começo a fazer muita pesquisa e eu tenho um monte de imagem na minha cabeça. Então, todas aquelas inspirações eu vou tirando e dá trabalho, é muito um consumo assim de tempo imenso, um abajur de uma foto ou de um sofá de outro e eu vou montando um quebra-cabeça. E aquele é o meu momento que eu aprecio mais. É a criação, é como se está pintando um quadro para um pintor, como se você estiver criando alguma coisa, tá? Aquele momento de criação é o momento que me deixa mais feliz. É uma Uhum. coisa que era uma coisa em branco e de repente, olha só como essa Tem coisa vai uma ficar linda. pintura. Tem uma pintura na minha cabeça, exatamente. E aí é o suspense de apresentar ao cliente. Eu tenho medo do cliente não gostar também. Tem isso. É um risco, né? É um Porque risco. talvez o que você O que eu que interpretei pode estar interpretou é uma completamente coisa, errado. aham, e ele não E entendeu. não entendeu. Ou então, Ou não é o gosto ou não é dele. o gosto dele, ou não era bem o que ele tinha em mente, que você tem que ler a mente também. Isso é meio difícil, né? Isso é super difícil. Foi como uma cliente minha uma médica que queria a casa totalmente colorida, mas as primeiras fotos que ela me deu eram uma casa mais neutra. E o primeiro mood board que eu apresentei era também neutro, baseado no quê? O que você Ela viu. falou, não. Aí eu falei, pronto, perdi o emprego. Ah, tem isso? Não é bem isso que eu queria. Eu quero cores, cores, cores. Então, tive que começar tudo de novo e procurar essas cores e ter mais entrevistas. Mas é meio difícil, né? A pessoa É falar cores, difícil. cores, cores, mas que cores você Cores e quer? Rosa, vermelho, azul, branco, amarelo? não é nem qual é a cor, mas aonde que essas cores vão. Ah, São os móveis e as paredes também? Ou são somente os acessórios? É tudo colorido ou só uma parte? Ou só uma coisa que se destaque mais? menina, é complicado entender a cabeça dos outros, na verdade. É complicadíssimo. Mas você consegue entender como? Conversando, fazendo com que a Experiência, pessoa se abra. conversando, o questionário, apresentando fotografias para testar a água, né? É assim? É nessa linha? Estou Ah, correta? tá. Tudo bem. Nós Entendi. temos um Pinterest, temos um Instagram e eu apresento outras ideias de acordo com a minha interpretação do brief. Então eu apresento primeiro um sketch, para testar as águas, né? Sim, Não vou logo fazer o trabalho todo inteiro de um mês e no final a pessoa não gostar. não é? Você tem que se basear em cima. Ah, ela gostou desse tipo de coisa, gostou daquele É, abajur, gostou daquela cor. Então você exatamente. faz um apanhado de tudo e coloca junto. É a única maneira, é. E quando o que a pessoa gostou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Como que você consegue trabalhar isso?
Acontece o tempo todo. Eu imagino. Aliás, essa é a maior dificuldade dos meus clientes, é colocar as coisas tudo juntas que elas fiquem harmoniosas no final. Uhum. Então, aí é muita tática, é muito jeitinho de falar, olha, explicação e também confia na minha experiência um pouco, é muita tática, tem que ter muito cuidado Você tem para que não ofender. convencer o cliente que aquilo não funciona com aquilo? Exatamente. Eu Ah, tenho que tá. eu tenho que convencer. Se não convencido, eu volto para aquele sistema, ok, não está convencido, é a sua escolha, mas não vai ficar legal. Ó, Então ah, eu tá. volto para esse ponto inicial. Entendi. Vai lá e coloca azul Que com seja feito roxo, à sua sei lá, vontade. azul com roxo até que eu acho que combina, né? Exatamente. Mas então, no final, quem decide, na verdade, é o É o cliente. cliente. O Aham. cliente é o rei, é o dono e é quem deve estar feliz. Se nos seus olhos aquilo não é uma decoração de bom gosto, ou muito moderno, ou se é muito cafona, é problema seu que não gostou, mas ele está feliz. Uhum. Me pagou? Você está feliz. Mais ainda. E já aconteceu de você terminar um projeto, no decorrer estava tudo bem, quando terminado a pessoa olha assim, não gostei. Não, não, não. Não. Isso eu evito ao máximo, porque antes da execução, o Sim. cliente tem um mood board, Ah, já ok. tem uma ideia de como vai. Não, nada é feito às cegas, senão seria um risco muito alto. Uhum. Então, tudo é aprovado e o cliente já sabe como vai sair. Ok. Então, não tem o que reclamar depois que está pronto, Não né? tenho o que reclamar. Foi aprovado e é claro que na realidade às vezes é diferente da fotografia digital, É, do mood é. board. Então, ou isso é muito maior do que eu pensava, Uhum. ou essa cor é muito mais escura. Até porque eu pego amostras de tinta e eu pinto o papelzinho e ó, essa aqui é exatamente a tinta que vai ser na parede. Uhum. Então tem amostras de tecido, amostras de tinta. O cliente sentir, ver ao vivo como aquilo vai funcionar, Uhum. né, na decoração. É um trabalho árduo, hein? É um trabalho árduo, pois é. Tem algum trabalho que você se considera que foi o seu maior sucesso até então? Tem algum trabalho que você se lembra dele? Tenho sim. Tenho 2 trabalhos que aliás, o trabalho foi mais querido por causa das clientes que eu trabalhei, que foram 2 senhoras maravilhosas. Eh, então foram os meus 2 primeiros trabalhos, que nós trabalhamos em colaboração muito junto e, na verdade, eu aprendi muito com uma das clientes, que Uhum. queria uma mistura de mid-century, dos anos 50 e tal, com um estilo vitoriano. E ela tinha os 2 estilos ao mesmo tempo na casa dela. Então, foi um aprendizado incrível e esse trabalho me marcou muito. E ela era uma mulher inteligentíssima, uma dona, uma businesswoman muito bem-sucedida e tudo. Então, eu admirava ela Uhum. e fiquei muito feliz dela ter me escolhido. Então, esse foi um trabalho querido. E a outra foi uma casa incrível para fazer, que foi completamente ao contrário. Era tudo muito neutro, era tudo muito calmo. Eu queria colocar mais cores e a cliente falava: "Não, eu quero mais neutros, vamos devagar". E eu fui me ajeitando com o ritmo dela e no final ficou lindíssimo. Então, esses são um dos meus primeiros trabalhos, foi o que eu gostei mais. Também tem um gentleman que eu recentemente terminei a casa dele, que a casa parece um showroom, in Oh. incrível, então fiquei muito orgulhosa também daquele trabalho, apesar de que ele não me deixou mostrar. Ah, não? E não, ele Nenhuma não foto? nem não permitiu fotos, no Instagram. Tem clientes que não querem Ah, sim, fotos publicadas. é normal, né? É. Às vezes a gente, como músico, às vezes a gente toca na casa de pessoas que também. Ah, eu nem peço, que eu já sei que não pode, então não faz diferença, né? A gente Não, trabalha, eu trabalha. peço no começo, no contrato, eu Uhum. tenho permissão de publicar as fotos, o antes e depois, Ah, tá. então a partir dali eu já sei que não ou vai ser publicado ou não. Uhum. Porque quando é publicado é um outro trabalho, eu chamo um fotógrafo profissional, e eu vou Ok. um dia antes para arrumar a casa toda, os donos não podem nem estar na casa, e eu faço tudo parecer como se fosse um Um showroom. O showroom fotógrafo mesmo. vai lá, fotografa tudo e aí eu posso publicar. 3 perguntas básicas. Uma saudade A comida, a baiana. comida baiana, a feijoada e o churrasco, a picanha, que às vezes eu, afogo as mágoas aqui, né, nos restaurantes brasileiros. Aham.
Ah, mas picanha aqui para todo lado tem agora, né? Até Tá que bem ficou mais fácil popular. agora, Só a né? feijoada que não é tão original, eu acho. É, é diferente, né? Até o gosto do feijão é diferente. O gosto é diferente, os acompanhamentos, bem bacon. Um medo. O medo é de não ter trabalho suficiente para manter o meu sonho. Esse é o meu maior medo. Porque eu trabalho num nicho de mercado Uhum. e é nem todo mundo precisa ou quer o interior design. Então, esse é o meu medo, né? De como que eu vou expandir meu trabalho. Para concluir, você é uma interior design bem sucedida. Você tem trabalhos incríveis. Você ainda tem esse medo? Eu ainda tenho esse medo. Eu nunca tomo isso por vencido. Uhum. Eu nunca acho que está terminado. Porque o que eu tenho hoje aqui, e quando eu terminar esse trabalho, eu vou ter outro. Alguém vai me chamar, alguém vai gostar do que foi publicado. Então, essa é uma preocupação constante que eu tenho de todo autônomo e empresário, eu acho. Todo empresário tem sempre esse temor porque não tem garantia. É. Você não Você tem não, um salário você fixo, não né? tem salário fixo, você não está trabalhando para ninguém. É. Então, isso é próprio do empresário, né, de quem tem seu próprio negócio. Mas olha, conhecendo o seu trabalho, você pode ficar despreocupado, que não vai faltar trabalho para você nunca. Muito obrigada. É verdade. Quem não viu, pode checar aí no Instagram dela, que são coisas incríveis. Muito obrigada. Um sonho. Um sonho é ver a minha família toda reunida, dos dois países. Uhum. Eu gostaria de ter essa integração total, de todo mundo poder vir para cá e todo mundo poder ir para lá, para o meu lado. Eu queria muito ter essa união. Esse é um sonho meu. Você acha que a língua é uma barreira? A língua é uma barreira, com certeza, a língua é uma barreira. Também a idade avançada dos meus pais, né, que já não podem se aventurar tanto. Então, certas limitações financeiras também é muito caro, né, de você viajar com todos os membros da família. Nosso Deus. Você hoje em dia, você se considera uma mulher já realizada nos sonhos da sua vida ou ainda não? Eu me considero realizada de ter me achado, de ter me realizado profissionalmente. Esse era um buraco que tinha dentro de mim, da minha alma. Mas eu ainda quero ser mais conhecida, eu ainda quero fazer trabalhos no Brasil, eu quero levar tudo que eu aprendi aqui para o Brasil. Eu quero mexer com a decoração do Brasil, eu quero tirar aquele estigma do brasileiro de não ter o próprio estilo, de ter vergonha do seu estilo, de copiar os outros e não se achar nunca no que ele realmente gosta. Mas no Brasil, você não vê assim que cada um tem uma forma de fazer e tem um gosto diferente de fazer? Não, no Brasil, ao contrário. As casas, os apartamentos são todos modernos, são todos quadrados, todos têm o mesmo tipo de suíte, todos têm o mesmo tipo de sala. Uhum. E os móveis que se vendem são mais ou menos os estilos parecidos. Mas eu digo, é de trazer, assim, artesanatos, né? Ah, Coisas da fazenda que a sua avó tinha, tá. uma coisa mais antiga. Usar uma cor na parede que você nunca usou, que você gosta, mas tem vergonha, porque seu vizinho vai achar que é muito berrante. Ah, Então eu tá. quero que a pessoa se liberte desses preconceitos, É porque dessas aqui não tem limitações. isso, né? Não, Aqui, se você sair de pijama e for no supermercado, ninguém tá nem aí. E exatamente. a gente, quando a gente mora aqui, a gente acaba acostumando também. A gente acaba acostumando e não julgando. Não. Julgando. Então eu queria muito trazer essa mentalidade nova para o Brasil na decoração e fazer tudo mais personalizado. Porque, por exemplo, na decoração do Brasil, você nunca consegue identificar quem é o arquiteto, quem é o decorador. Porque as fotos que eu vejo no Instagram tem umas variações, mas é tudo copiado. É tudo o mesmo estilo de móvel, as mesmas cores, o porcelanato no chão. Não tem nada pessoal, não tem nada que conte uma história. É porque copia de uma coisa, isso aqui é bonito, vou fazer igual. E porque a vizinha fez, Ah, e ok. porque aquela celebridade fez, e é assim que eu quero a minha casa. E Então, você pensa em abrir uma firma sua no Brasil? Uma filial?
Eu gostaria de ter coragem para fazer isso. Eu não sei se eu teria a coragem de Mas não, fazer claro que isso, você tem. mas eu adoraria ficar entre o Brasil e Inglaterra, né? Uhum. Fazendo um trabalho completamente diferente lá e aqui. Olha Então, só. esse é o meu sonho. Eu tenho muitos seguidores brasileiros Ah, no é? meu Instagram, sim. Portugueses também. E eu adoraria fazer múltiplos países, né? Porque imagina quanto que eu ia aprender, quantas coisas diferentes eu ia Cultura criar. é totalmente diferente, né? É, Você se baseia na cultura inglesa para você criar as atmosferas das sim, casas? sim. Eu isso é uma coisa que eu aconselho fazer. Se você não entende a cultura deles, o que eles acham bonito. Por exemplo, eles têm muito apego às antiguidades, às coisas vintage. Se você Uhum. não entende aquilo, se você não aprecia e não sabe como usar, então você vai fazer uma coisa que está completamente fora da expectativa da pessoa. Então, como eu sou muito imersa na cultura inglesa, assim, eu procuro fazer tudo que está na moda aqui. Infelizmente, eu não trago muitas coisas do Brasil, porque, como eu disse, o Brasil não tem uma personalidade. Uhum. Não tem uma. Estou falando da maioria. É claro Ah, que sim, tem sim, sim. artistas maravilhosos, designers maravilhosos, mas, infelizmente, a gente é povoado pelo Google, que domina, É, e pelo Instagram, que só mostra o que eles querem mostrar. sim. Então, nessas Você imagens. acaba se baseando só por isso, né? Exatamente. Não acha que isso é pelo poder aquisitivo? Eu não sei, é uma coisa muito cultural também do brasileiro. Porque não é só a questão de ter orçamento. Nem todo mundo pode bancar o interior designer. É um nicho de mercado, é um produto caro, é um serviço caro. Sim. Mas para aqueles que podem. Aliás, o interior design no Brasil é muito mais conhecido, é muito mais aceito e popular do que aqui. Ah, é? Porque aqui as pessoas fazem elas mesmas, né? Elas É, aprendem, pior que é verdade. então elas são muito mais E tem independentes. as lojas de imóveis aqui que você vai lá, compra e monta em casa, você mesmo. Exatamente. Essa é a cultura que separa muito o Brasil da Inglaterra, né? Porque no Brasil sente mais prazer alguém fazendo para eles, enquanto que a cultura britânica é muito mais independente. Você não necessariamente precisa de ninguém para fazer o seu design. É. Então, no caso, se eu fizesse no Brasil, eu tentaria incorporar mais coisas globais, mais coisas que deem um pouco mais de personalidade para aquela casa, que pode ser em qualquer tipo pode ser uma cor, pode ser os acessórios. Eu adoraria usar os artesanatos brasileiros, que eu acho que são pouquíssimos valorizados. As pessoas preferem comprar um quadro abstrato, que você não entende nada, Não. do que ter uma peça de arte feita por um artesão que ficaria lindo na sua parede. Mesmo que seja aquele artesão da sua região ou do seu estado, do seu. Exatamente. Eu acho que os artesãos, os artistas, não. Os quadros que se vendem no Pelourinho, eu acho lindíssimos. Eu nunca vi na casa de ninguém. Ah, é? Sim, muito triste isso. Então, é esse tipo de identidade cultural. A gente devia ter mais orgulho disso e usar mais isso. O que você diria para uma pessoa que está querendo começar na área de interior design? Pessoa que está começando, um incentivo. Eu diria, em primeiro lugar, tenha confiança em si mesmo, mas tente bem aprender a língua, aprender a história, a cultura e entender como os britânicos pensam, ou como os paquistaneses pensam, ou como os indianos pensam, porque tem várias culturas aqui que contratam interior designer, não somente os britânicos. Eu queria que você dissesse o seu Instagram, por favor, para as pessoas que estão assistindo. Nós vamos deixar na descrição do vídeo, mas queria que você dissesse também. Então, tem o meu website que você pode ver os meus últimos projetos, é o www.windowdecor, uma palavra só, .com. Uhum. E eu tenho um Instagram que também é Window Decor, uma palavra só, e Facebook Window Decor. O Window não é window de De janela, janela. é WINDLE Uhum. Decor, Uhum. DECOR.com. Ok. Isso é seu Facebook. Facebook, O Instagram Instagram é o mesmo e nome. todos os mesmos nomes, é. Ok. Minha querida Andréia, queria te agradecer do fundo do meu coração essa participação maravilhosa. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Deus abençoe muito seu trabalho, sua vida, sua família, tá? Igualmente a você em dobro. Muito sucesso
desse trabalho árduo em fazer um pouco das pessoas mais felizes, tá bom? Sim, obrigada. Obrigada por ter me convidado, por ter dado essa oportunidade de conversar sobre um assunto que eu amo tanto e, claro, mostrar também aos outros brasileiros que tudo é possível quando você luta por aquilo e acredita em você mesmo. Isso é importante. Porque às vezes o brasileiro chega aqui e acha que é né, que é um nada, e não. E não, e não. Se quiser, a pessoa se destaca. Sim, sim, sim. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Parabéns mesmo, e as portas estão abertas. Quando quiser vir aqui, é só falar. Quando tiver novidade, eu volto. Então, espero que sempre, Tá certo. tá bom? Meus queridos, essa foi a minha querida Andréa, que é uma decoradora, é uma design de interior. Você que quiser fazer uma reformulação na sua casa, na sua sala, no seu quarto, enfim, na casa toda ou por partes, nós vamos deixar na descrição do vídeo, nós vamos deixar o Instagram dela. Pode entrar em contato que ela vai com certeza te fazer uma visita e responder, tá? Fiquem com Deus. Muito obrigado por estarem conosco até agora. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para quando tiver vídeo novo você ser notificado. Beijo no coração e até o próximo Zagotinho Fora da Casinha. Tchau, tchau! Tchau, tchau.